pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso ambiente virtual Google Sala de Aula e ao nosso canal do YouTube. Na aula de História da semana anterior, nós demos encaminhamento à unidade 4, que tem por tema a formação das cidades. Nós vimos a história do elevador Lacerda e a origem das primeiras cidades brasileiras, nascidas por meio do comércio da navegação. Hoje nós iremos aprender como essas cidades se desenvolveram. O desenvolvimento das cidades brasileiras. Um pequeno núcleo de habitantes é um povoado. Quando um aglomerado de população é maior do que um povoado e possui alguns estabelecimentos comerciais e de serviços, ele forma uma vila. Na época colonial, uma vila tinha de ter a Câmara Municipal e o Pelourinho. Cidade é a área que concentra uma população maior que a de uma vila, com diferentes atividades e um centro de poder, atualmente representado pela Prefeitura e pela Câmara Municipal. O município é o espaço correspondente à cidade e à área rural onde ela se encontra. Então, aqui ao lado, nós temos uma definição do que é uma Câmara Municipal, um pelourinho e uma prefeitura. O que é uma Câmara Municipal? Casa do Poder Legislativo que elabora leis e da fiscalização das ações do Poder Executivo, que administra o município. Pelourinho, uma coluna de pedras erguida em praça pública onde os considerados criminosos eram exibidos e castigados. E a prefeitura, casa do poder executivo administrativo de um município. O prefeito e seus funcionários são responsáveis por administrar os recursos do município e atender às necessidades da população, disponibilizando serviços como coleta de lixo, tratamento de esgoto, transporte, saúde, educação e cultura. As cidades brasileiras que se desenvolveram aos poucos, começaram como pequenos povoados, foram se transformando em vilas e cresceram até serem consideradas cidades, como é o caso de São Vicente, no litoral de São Paulo, que foi a primeira vila do Brasil, e de Olinda, em Pernambuco. Outras já foram fundadas como cidades, como Salvador, na Bahia, a primeira capital do Brasil, e Brasília, a atual capital do país. E aqui abaixo nós temos o exemplo de uma Câmara Municipal e um pelourinho, na cidade de Mariana, Minas Gerais. O prédio começou a ser construído em 1768 e nós vemos que até hoje existe ainda um pelourinho. Mesmo depois da escravidão ter acabado, os pelourinhos eles são conservados para mostrar a veracidade dos fatos da escravidão. Nós vamos ler agora, na página 58, algumas curiosidades sobre o desenvolvimento da cidade de Vitória, que fica no Espírito Santo, um dos estados brasileiros. Vitória, uma vila muito antiga. O primeiro povoado do Espírito Santo começou a se desenvolver na atual Vila Velha. Em 1535, o português Vasco Coutinho desembarcou nessa região para tomar posse das terras que recebera do rei de Portugal. Foi ele que batizou a região de Espírito Santo. O local era constantemente atacado pelos goitacás, povo indígena nativo que não aceitava a presença dos portugueses. Os ataques indígenas fizeram com que os portugueses partissem em 1549 para outra localidade próxima que chamaram de Vila Nova do Espírito Santo, enquanto a antiga localidade passou a se chamar Vila Velha. Em 1551, Vila Nova do Espírito Santo recebeu um novo nome após os portugueses vencerem uma batalha contra os indígenas, passando a se chamar Vitória. Para oficializar a fundação da Vila de Vitória, foram construídos uma igreja, um convento, a Câmara dos Vereadores e o Pelourinho, que representavam a autoridade do rei de Portugal nas terras brasileiras. Mais de 250 anos depois, em 1823, a vila foi elevada à categoria de cidade de Vitória
atual capital do Espírito Santo. Hoje em dia, pessoal, existem leis que protegem a propriedade privada. Todos têm direito ao seu local de moradia. Mas se fôssemos levar ao pé da letra, não é correto chegar em um local e roubar terras que já estavam demarcadas por outros humanos. Mas, infelizmente, por causa do egoísmo, desde a antiguidade os seres humanos brigam pela ocupação de lugares, sem pensar no respeito ao que chegou ali primeiro. E a questão dos índios até hoje continua sendo muito polêmica no Brasil. E agora, na página 59, nós faremos as atividades de hoje, relacionada ao tema da aula. Número 1. Pinte o esquema abaixo para representar o crescimento de um aglomerado de população. Aqui nós vamos pintar de vermelho o que é cidade, de azul o que é um povoado e de verde o que é uma vila, tá bom? De acordo com as páginas anteriores, nós já descobrimos o que define uma cidade, um povoado e uma vila. Número 2. Observe a fotografia do Palácio de Anchieta na página anterior e leia atentamente a legenda. Agora responda. Letra A. O prédio foi construído quantos anos depois da chegada dos primeiros portugueses à região, que então passou a ser chamada de Espírito Santo? Letra B. A construção desse prédio religioso marca um importante acontecimento. Explique. Na letra B, você vai explicar com suas próprias palavras o seu entendimento, tá bom? Número 3. E a cidade onde vocês moram? Vocês conhecem a história dela? Façam uma pesquisa para conhecer a história de sua fundação e respondam a pergunta abaixo. A história da fundação da sua cidade tem alguma semelhança com a história da cidade de Vitória? Expliquem. Então, a Pro vai deixar um vídeo complementar para vocês conhecerem como que foi formada a cidade de São Paulo, tá? Para vocês verem algumas semelhanças e algumas diferenças. E como indicação do livro de história, a Pro deixará na plataforma de vocês e também no YouTube um podcast da história nas ruas do Brás. E se esse conteúdo tem acrescentado mais conhecimento a você, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar em suas redes sociais para agregar mais conhecimento a outras pessoas também. Até a nossa próxima aula de história e tchau!